Como posso dar entrada em um processo de divórcio? Posso dar entrada no processo de divórcio sozinho ou necessito da minha esposa, do meu marido? Como que funciona a organização dos documentos? Quais são os documentos necessários para eu poder dar entrada nessa demanda? Quanto tempo demora esse processo de divórcio? Preciso de um advogado para me divorciar? Se você tem essas dúvidas, fica aqui nesse vídeo que eu vou te esclarecer todas elas a respeito do processo de divórcio, tá? Primeiro, o processo de divórcio ele é um processo bem delicado, né, porque as partes ali estão naquele momento, de separação e envolve, na maioria dos casos, pensão alimentícia, envolve filhos, envolve patrimônio, então é algo que tem que ser bem pensado e bem estruturado. Por isso que é interessante logo de cara você procurar ali um advogado especialista ali, para que ele te auxilie e tire suas dúvidas com relação ao seu caso. Mas, em regra, o processo de divórcio, ele necessita sim do advogado, né? Ele fazer esse acompanhamento, porque não adianta você ir no cartório para você fazer um divórcio sozinho, junto ali com sua esposa ou com seu marido, porque vai necessitar da assinatura do advogado, né? O advogado precisa comparecer junto com as partes no cartório, tá? Precisa da assinatura do advogado junto com as partes para esse divórcio ter validade, tá? Então, se você quer se divorciar, por mais que você vai no cartório, você não vai conseguir sozinho junto com sua esposa, tá? Outra coisa, existe formas de se divorciar. Um exemplo, você pode se divorciar no cartório, mas se você tiver filhos, você já não pode se divorciar no cartório, você precisa ir para a justiça, né? E na justiça é onde vai ficar estabelecido todas as situações, todas as regras com relação à pensão dos filhos e como é que vai ficar essa convivência e guarda dos filhos, tá? Por isso, esse processo de divórcio não pode ser resolvido perante o cartório, ele precisa passar pelo juiz. Por quê? Ele vai passar pelo Ministério Público, para que o Ministério Público dê um parecer a respeito dessa situação, para verificar se está tudo certo, se os direitos dos filhos estão respeitados, para depois sair ali a questão da sentença de divórcio e na mesma situação já se resolve ali também a pensão, guarda dos filhos, tudo de uma vez. Então, se você quer se divorciar, se você for no cartório, você não vai conseguir se você tiver filhos, aí necessariamente você vai ter que passar pela justiça, tá? Então você precisa ficar atento a essa situação. Qual é o custo do processo de divórcio? Cara, o custo depende, né? Porque se você for entrar no cartório, é um determinado valor. Se você for entrar na justiça, já é outro valor, né? E você precisa pagar também o advogado, né? Que é os honorários do advogado. E cada advogado cobra de uma forma. Você tem que analisar, porque cada caso é um caso, né? Mas se você for levar em consideração um divórcio no cartório, na maioria das vezes é um ato mais simples, né? Para se divorciar, ou seja, se as partes estiverem de acordo, é só as partes e o advogado ir no cartório e, na maioria dos casos, se resolve em 1 em 2 dias ali, coisa muito rápida. Agora, se for para a justiça, na maioria das vezes é cobrado um valor mais alto a título de honorários. Por quê? Porque nesse caso aí já vai para a questão de justiça, aí é juiz, então é um tempo que se leva maior, vamos colocar, de 2 meses até 6 meses aí para se resolver um divórcio consensual. Vai depender muito da situação, onde o processo está andando, diversos fatores, mas em regra é esse tempo aí, se for se resolver esse divórcio consensual perante a justiça. Perante o cartório é mais rápido, você consegue se resolver questão de dias, mas perante a justiça é um pouco mais demorado, porque vai passar pelo Ministério Público, então existe um prazo ali para ele se manifestar com relação ao processo e tudo mais. Então é algo mais complexo. Quais são os documentos necessários para dar entrada nesse processo de divórcio? Cara, basicamente é o seguinte: se você tem bens e filhos, documentos pessoais seus, comprovante de endereço, você vai necessitar também de documento dos imóveis que vocês têm, vocês adquiriram em conjunto. Nesse caso, documento de dívidas, porque as dívidas também entram na partilha, e você vai necessitar do documento dos seus filhos ali também para poder incluir no processo, tá? Esses documentos são necessários para que você dê entrada aí nesse processo de divórcio, tá? Em regra, esses processos, se você for
por um processo de divórcio consensual, vamos colocar de 2 a 6 meses perante a justiça, mas se for um divórcio litigioso, o divórcio litigioso é quando as partes não estão de acordo. Aí você leva um tempo muito maior que esse, né. Você pode levar aí de 1 ano, 2, até mais, dependendo da situação e da complexidade do caso. Cada caso, ele é de uma forma, então tem caso que é mais rápido, tem caso que é mais demorado. Na maioria das vezes, quando é acordo, é mais rápido, então você consegue resolver aquele divórcio ali de forma mais ágil, né. Mas em regra, é isso, o divórcio ele necessita sim de um acompanhamento de um advogado, é sempre interessante e é o melhor caminho que você vai seguir, é você procurar um advogado logo de início, porque ele vai traçar uma estratégia para você, tá. Então, às vezes, você vai querer resolver no calor da emoção e às vezes você vai acabar se atrapalhando ali por conta disso. Então é interessante o quê? Procurar, né, um advogado especialista para que ele te auxilie, trace a melhor estratégia para o seu caso, para o seu divórcio, porque ele vai saber o melhor caminho, onde vai entrar, qual o lugar mais rápido, porque tudo isso vai influenciar questão de custo, valores e tempo desse processo, tá? Se você ficou com alguma dúvida com relação a processo de divórcio, deixa aqui nos comentários. Em caso de dúvida, procura um advogado especialista. Se você gostou desse vídeo aqui, compartilha com algum amigo e estamos juntos. Valeu!